e como organizar essas prioridades em 2016. Se fizermos um retrospecto de 2015, como será que as nossas prioridades se organizaram? Será que temos tranquilidade de dizer, não, em 2015 a minha vida foi equilibrada em todos os sentidos. Eu consegui ter meu tempo com Deus, meu tempo com a família, consegui que as coisas se encaixassem e rodassem como engrenagens que fluem naturalmente, constantemente, sem nenhuma trava, sem nada que para ali no meio. Como podemos? Olha que interessante o que C.S. Lewis falou. Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro e perderemos ambas. O que ele está falando? Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, as outras coisas acontecem. Mas quando coisas que são em segundo plano, terceiro plano, tomam o lugar do primeiro, que é Deus, a gente não tem tempo nem com Deus, nem relação com Deus, e muito menos as outras coisas fluem como deveriam fluir. Mas Deus quer nos ajudar, Deus quer ajudar você, para que 2016 seja um ano de produtividade, de bênção, de crescimento, de graça, de unção, de tudo que é de bom da parte do Senhor. Mas isso começa, conforme vimos semana passada, com as nossas decisões. Nós somos aquilo que decidimos. Nós seremos no futuro aquilo que decidimos hoje. Então as boas decisões vão criar um caminho para o seu futuro de bênção e sucesso na presença de Deus. E a primeira decisão importante desse ano é priorizar as coisas corretas e organizar essas prioridades da melhor forma. Eu quero que você entenda uma coisa. O ser humano, ele é definido por algumas coisas. Se perguntar, João, quem é você? Ele vai dizer, eu sou o João. Talvez eu sou um policial. Eu sou um pai de família. Eu sou um esposo, um filho. Mas no centro de muita coisa, a gente vai colocando definições, a gente vai se identificando, não com aquilo que realmente somos, mas com coisas que estamos, fazemos ou temos. Um exemplo. Eu estou nessa terra, marido da Renata e pai do Daniel. Na eternidade eu não estarei mais. Seremos irmãos em Cristo, servindo a Deus na eternidade. Eu estou nessa terra servindo a Deus como pastor. Eu faço coisas que têm a ver com meus estudos. Então, eu sou um estudante. Eu tenho coisas que me permitem me locomover, mas eu não sou aquilo que eu tenho. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu não sou aquilo que eu estou. Você precisa entender que o que eu sou está relacionado com uma identidade eterna, algo que não muda. O que você é e nunca vai mudar, nunca vai deixar de ser, aqui na eternidade. Filho de Deus, irmão em Cristo. Isso nunca vai mudar, isso é eterno. Você é filho de Deus e você é irmão em Cristo daqueles que estão aqui. Isso nunca muda. Então aquilo que você é, ele deve ter primazia sobre a sua vida. As relações, as circunstâncias que envolvem aquilo que você é e aquilo que você vai passar a eternidade sendo, deve ter a máxima prioridade na sua vida e deve ocupar o lugar principal das suas decisões. Em segundo, eu estou. Isso representa os papéis que eu desempenho na terra. Papel de esposo, papel de pai, papel de filho, papel de pastor. Qualquer outro papel que enquanto eu estiver na terra, esse papel não muda. Então eu devo dedicar, em segundo lugar, a maior parte do meu tempo, da minha prioridade, da minha energia, dos meus recursos, às coisas relacionadas com os meus papéis, que eu estou desenvolvendo nesse mundo. E que até o dia da minha morte eu continuarei desenvolvendo esses papéis. Em terceiro lugar, as coisas que eu faço são minhas ocupações temporárias. Então elas ficam em terceiro plano, pois elas são transitórias.
Hoje eu estou numa função, numa empresa, como gerente administrativo, amanhã eu posso estar como gerente de marketing em outra empresa. Aquilo que eu faço é temporário e imutável. Ele não vai continuar. Eu posso ser um vigilante hoje e amanhã ser um empresário. Eu posso ser uma professora hoje e amanhã ser uma executiva. São coisas que você faz, são tarefas temporárias. E elas ficam em terceiro plano. Porque temos em primeiro lugar aquilo que somos, que é eterno. Aquilo que estamos, que é terreno e vai até o dia da nossa morte. Aquilo que fazemos, que é temporário. E temos as coisas que possuímos, que temos, são os bens passageiros. Que eles não podem nos possuir, não podem ocupar o lugar principal. Pois eles estão no último degrau da escala. Então as minhas prioridades não podem ser invertidas. Eu preciso ter noção de quem eu sou, quais os papéis eu estou desenvolvendo, o que eu estou fazendo e o que eu tenho. E não permitir que as coisas me possuam e ocupem o meu tempo para conquistá-las. Não permitir que aquilo que eu faço ocupe o lugar de quem eu sou em Deus e tome todo o tempo, todo o recurso, toda a energia. E eu não posso impedir que aquilo que eu estou também me afastem de Deus. Você está entendendo? Amém? Na realidade, você não é definido por aquilo que você tem, você não é definido por aquilo que você faz, e você não é definido por aquilo que você está. Você é definido por aquilo que você é, e você é um filho de Deus. Você é alguém que é irmão em Cristo, daquele está do seu lado aí. E na eternidade você continuará sendo essas mesmas coisas. Mas como organizar a minha vida de acordo com essa perspectiva? Para priorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu estou, depois o que eu faço e por último o que eu tenho. Então, quais são as prioridades da vida do cristão? A mais óbvia, Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele está acima de tudo. Se eu falo que Deus está em primeiro lugar e que Ele está acima de tudo, eu demonstro isso fazendo o quê? Amando Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu anseio, é aquilo que eu penso. Que em 2016 você decida dizer: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Pois o amor não é um sentimento, amor é uma decisão, amor é uma atitude. Então, se amamos a Deus, vamos demonstrar isso. Se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, vamos demonstrar isso. E para que as coisas possam fluir naturalmente, para que haja um desenvolvimento natural das coisas, que haja crescimento, que haja bem-estar, que haja equilíbrio, o primeiro lugar deve ser o lugar de Deus, o lugar de governo, de domínio. Mas fazer isso é fácil? Não é. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus estava contando uma parábola de que uma pessoa, quando constrói, antes de construir, ela faz ali um inventário, ela faz um orçamento, ela faz um levantamento. Temos irmãos aí que trabalham com obras, sabem, né? Antes de um projeto, faz-se ali o orçamento do projeto. Temos dinheiro, recurso para concluir o projeto. Sabemos quanto vai custar para se envolver nesse projeto e concluí-lo. Jesus contou isso e depois falou isso aqui. O que ele estava querendo dizer? Olha, se as pessoas desse mundo, antes de se envolverem com algo, elas fazem ali um orçamento, elas calculam o custo daquilo. Aqueles que se envolvem comigo, com meu Pai, devem calcular o custo de se envolver verdadeiramente com Deus. Ele disse que esse custo envolveria aborrecer pai e mãe, envolveria aborrecer mulher, filhos, irmãos e irmãs, envolveria não ter amor pela própria vida, levar a sua cruz, envolveria renunciar a tudo quanto possui. Para quê? Para que Deus ocupe o lugar dessas pessoas e dessas coisas.
quando realmente Deus está ocupando o primeiro lugar em nossa vida, vai haver conflito. Vai haver conflito. As pessoas não vão entender o tempo que você dedica na oração, na leitura da palavra, servindo ao Senhor. As pessoas não vão compreender por que dá tanta importância a algo que não se vê, algo que ninguém comprovou a existência, mas você declara baseado apenas na fé e você dedica a sua vida, a sua alma, os seus recursos e tudo que você é a Deus. As pessoas não entendem. Então você acaba aborrecendo essas pessoas. Elas ficam aborrecidas com você porque algumas vezes elas convidam você para sair, fazer algo diferente. Mas você tem um compromisso com a igreja, com a célula. Você tem um compromisso com Deus. Mas Jesus disse que se alguém quer ser discípulo dele, ter o Pai reinando na sua vida em primeiro lugar, isso iria acontecer. Porque nenhuma pessoa em nada pode ocupar o lugar de Deus em primeiro. E eu espero que nesse ano de 2016 nós aprendamos a ter Deus em primeiro lugar. Não apenas de palavra, não apenas de declarações, de músicas, de canções, mas de atitude. Onde eu vou deixar coisas de lado, coisas que eu gosto, pessoas que eu gosto, para ter tempo com Deus, para estar na casa do Senhor, para servir a Ele. Onde eu vou sacrificar um pouco dos prazeres desse mundo, eu vou negar um pouco a minha vontade, negar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, para dizer Deus está em primeiro lugar. E Ele falou que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, serão colocadas no seu lugar, não vai me fazer falta. Então quando uma pessoa ela não aceita um emprego que faria com que ela trabalhasse no domingo à noite, porque ela fala assim, não, eu tenho um compromisso com Deus porque eu congrego numa igreja onde as reuniões são no domingo à noite, aquilo é importante para mim, pois lá naquele momento eu adoro a Deus, eu cultuo a Deus, eu estou com o corpo de Cristo. Quando falamos em buscar a Deus em primeiro lugar, eu quero que você entenda que também envolve estar aqui aos domingos à noite. Ah não, mas a igreja é diferente. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o que de Cristo? O corpo. Você se relaciona a alguém só com a cabeça? Não, eu não me relaciono só com a cabeça da Renata, eu converso com ela, eu abraço ela, eu me relaciono com ela inteira. Cristo tem na sua terra, tem na terra a sua extensão que é a igreja. Então se eu coloco Deus em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar, quando eu me relaciono com Ele, quando eu oro, quando eu busco ouvir o que Ele tem para mim, isso não é apenas algo que acontece no meu quarto trancado, é algo que acontece aqui de forma coletiva também. Então buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar também envolve estar junto com o corpo de Cristo. Eu não estou falando de servir na igreja, de ter ministério, de liderar coisas. Eu estou falando de estar em comunhão, estar servindo e adorando a Deus junto com os irmãos. Porque eu sirvo a Cristo por completo, não apenas a cabeça, mas Cristo inteiro. E o seu corpo é a igreja. Em segundo lugar, quando Deus é o primeiro lugar de tudo, eu tenho uma família, eu devo colocar em segundo lugar o meu cônjuge. Primeiro Deus, depois a Renata, antes do Daniel. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Eu sou uma só carne com a Renata, não com o Daniel. Existe uma união espiritual entre eu e ela que não existe entre eu e o Daniel. E entre ela e eu, que não há comparação. Eu creio que no projeto de Deus, sempre que Ele se dirige às famílias, Ele começa falando do relacionamento conjugal, depois do relacionamento com os filhos, depois do relacionamento com empregados, amigos. E há uma prioridade. Muitas coisas ruins acontecem em famílias quando um pai ou uma mãe coloca os filhos no lugar do cônjuge e dá primazia para eles. Há uma relação invertida. Há uma disputa de poder.
As crianças precisam ver que há estabilidade no relacionamento dos pais, as crianças precisam ver que há amor entre pai e mãe, que o pai ama a mãe assim como Cristo amou a igreja, que a mulher se submete ao seu esposo, que há aquela união, aquele andar junto, aquela mutualidade. E que em primeiro lugar, haverá um relacionamento saudável entre o casal. Não sacrifique o seu casamento invertendo prioridades. Pois quando você prioriza o seu marido, submetendo-se, respeitando, amando, ajudando, auxiliando, e você, marido, ama a sua esposa, cuida dela, provê aquilo que ela necessita, os seus filhos estão sendo abençoados. Está fluindo a graça e a bênção de Deus. Depois, os filhos e a família. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Deus, o meu cônjuge, o meu filho, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus primos, a minha família, o núcleo familiar e a minha família estendida. Eu como homem de Deus, você como mulher de Deus, você como discípulo de Cristo, você deve cuidar da sua família. E esse cuidar aqui é um cuidar completo. É um cuidar onde o trabalho, a igreja, o lazer, os amigos não podem interferir e tomar o lugar deles. É um cuidado emocional, trazer segurança. É um cuidado financeiro, trazer provisão. É um cuidado espiritual, interceder e cobrir eles com oração, com intercessão. É um cuidado completo. O que tem tomado lugar que não seja o seu cônjuge ou Deus, dos seus filhos e da sua família? O que tomou a relação que vocês tinham? O tempo, a qualidade. Deus quer nos auxiliar que nesse ano, Deus em primeiro lugar, o nosso cônjuge em segundo, nossos filhos e família em terceiro, para que haja a graça dele, a bênção dele sobre nós, sobre mim, sobre você. E priorizar envolve tempo, envolve recurso, envolve energia, envolve paciência, envolve estar junto. Quarto lugar, só um resumo. Então Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, os filhos em terceiro, família e outros. Aqui se enquadram em um só. Você vê na palavra de Deus, Deus em primeiro lugar sempre. Aquela pessoa que se fez uma só carne com você, os seus filhos, a sua família, os seus amigos, o próximo. Sempre adorando a Deus acima de tudo, amando as pessoas e as coisas em terceiro lugar, em quarto e em último. Nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Nunca esqueça isso. Quarto lugar, o trabalho e o estudo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O trabalho foi criado por Deus. Sério, pastor? Tem que trabalhar, é? Tem que trabalhar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem num jardim e disse, olha, você vai cultivar esse jardim, você vai dar nome aos animais que estão aqui na terra, você vai trabalhar. O trabalho é algo que veio de Deus. Deus deu dons, habilidades ao homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para que ele exercesse domínio, para que ele pudesse no mundo governar e usar as habilidades que Deus deu a ele. Não fuja do trabalho. Não procure trabalhos fáceis. Saiba que quando Deus criou você, Ele idealizou para você um trabalho, uma profissão, uma carreira. Deus quer que você cresça e se desenvolva nessa carreira. Deus quer que você progrida, que você dê um bom testemunho. Se você lê a vida de José, se você lê a vida de Daniel, homens que se envolveram na vida pública, pessoas que ocuparam cargos no seu reinado, eles cresciam, eles progrediam, eles tinham um espírito de excelência. E o trabalho, ele não pode ocupar o lugar do quê? O lugar de Deus. Não pode ocupar o lugar da minha esposa, o lugar do meu filho, o lugar da minha família.
O que é isso? Eu sacrificar o meu tempo, minha energia, os meus recursos para me dedicar 100% ao trabalho. Quanta gente é viciada em trabalho hoje em dia? Eu conheço pessoas viciadas em trabalho, em ganhar dinheiro. A ganância tomou conta da pessoa. Então não há descanso, não há lazer com a família, não há tempo com Deus. Que em 2016 Deus dê sabedoria a cada um de nós, para que o trabalho fique no seu lugar correto, abaixo de Deus, abaixo da família, pois ele é algo que serve para prover e sustentar a família e abençoar a obra de Deus. Não é algo que eu sou, é algo que eu faço. Não é algo que eu estou, é algo que eu faço. Primeiro aquilo que eu sou, filho de Deus, irmão em Cristo. Aquilo que eu estou, pai, filho, irmão, cônjuge. Depois aquilo que eu faço, advogado, psicólogo, enfermeiro, motorista. Seguindo as prioridades. A vida será mais feliz, a vida será mais equilibrada, a vida será mais leve. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou ter aquilo que eu preciso. Quando você segue as prioridades corretas, Deus abençoa você. Não vai faltar. Você vê que na palavra de Deus, Deus instituiu o dia de descanso. No Antigo Testamento tínhamos o sábado, hoje pela graça dele temos o domingo, onde haveria descanso, deleite na presença do Senhor, estar adorando ao Senhor, consagrando aquele dia ao Senhor. Porque havia um tempo determinado para o trabalho, mas havia um tempo determinado para buscar a Deus, estar com a família, descansar. Quinto, ministério. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, não é isso. Seguir a Deus e ter Deus em primeiro lugar não exclui, então não devo ter família, não devo trabalhar, não devo ter ministério, eu devo ficar só com Deus. Não. Essas áreas não são excludentes, elas são complementares. Apenas quando há situações de conflito entre o trabalho e a família, conflito entre a família e Deus, conflito entre o ministério e o trabalho, eu vou ter uma noção na minha mente do que tem prioridade. Há um conflito entre o bem-estar da minha família e o trabalho que eu tenho. Quem deve ter preferência? Minha família. Há um conflito entre o ministério que eu estou exercendo atualmente, a célula que eu lidero, o grupo de dança, de mulheres, e o trabalho que eu tenho que fazer. A empresa me pediu para que durante a semana, tais e tais dias à noite, que eu tinha um compromisso na igreja, liderando algo, eu assumisse um outro treinamento, algo parecido. Então, temporariamente, o seu ministério vai ceder lugar ao seu trabalho. Você consegue entender a diferença entre ter Deus em primeiro lugar, estar na igreja cultuando ao Senhor, e ser responsável por um ministério, por uma célula, por algo que você está liderando, usando o seu dom, o seu talento? Que quando há conflito com o seu trabalho, você tem que escolher o trabalho. Isso não é errado. Sexto, lazer e hobbies. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Deus quer que você vá ao cinema. Deus quer que você pegue umas férias, vá para um hotel fazenda, vá para um beach park, vá para algum lugar, recupere as suas energias. Deus quer que você jogue o seu futebol. Deus quer que você tenha aquele tempo ali com o seu filho jogando um videogame. Deus quer que você bata um pouco de conversa assim à toa com alguém para desestressar, que você leia um pouco, que você usufrua daquilo que Ele permitiu que você tivesse. Isso não é errado. Desde que você não sacrifique o seu trabalho, sacrifique a sua família, sacrifique o seu tempo com Deus para ficar se divertindo, para ficar fazendo coisas que não são prioridades. Jovem, você pode jogar o seu videogame, desde que você já tenha feito todos os seus compromissos com a escola e com a universidade, e com o trabalho. Você pode jogar o seu futebol, desde que as outras coisas que seu pai e a sua mãe pediu já tenham sido cumpridas.
Se seu pai e a sua mãe pedem para você fazer algo naquele instante, e você diz, não, depois eu faço, eu vou jogar um videogame. Você está desobedecendo e invertendo as prioridades. Primeiro aquilo que seu pai e a sua mãe orientaram. Por último, se tiver tempo, seu lazer, o seu hobby. De forma prática, como classificar as prioridades do dia a dia? Então você sabe que Deus em primeiro lugar, o meu cônjuge, a minha família, meus filhos, o meu trabalho, o meu ministério, meus hobbies. Mas no dia a dia, na segunda-feira, o que eu faço para priorizar o meu tempo? Como é que funciona? O que eu posso fazer que vai me ajudar? Faça num papel esse desenho. Pega uma folha em branco. Você vai fazer um traço de baixo para cima e de lado. Um tem a ver com a urgência. Aquilo que é urgente precisa ser feito agora ou para ontem. E o outro é o que é importante. O que realmente tem que ser feito, vale a pena ser feito, é bom ser feito. Então você tem essa ideia assim, ó. Aqui embaixo, menos urgente. Aqui mais urgente. Aqui menos importante. Vamos lá. Menos, mais. Menos, mais. Então você vai fazer um quadrado. Uma cruz. E você vai definir e priorizar aquilo que tem urgência e é importante. Você vai classificar algumas coisas. O que é urgente assim que eu acordo? O que é importante? Meu tempo com Deus. Eu disse que Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Eu amo Ele acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Então isso é urgente, isso é importante. Meu tempo com Deus. Em segundo lugar, eu vou para aquilo que ainda continua importante. Tem um pouco menos de importância, mas também é urgente. Eu priorizo aquilo que é importante sempre. Então, existem as coisas que são urgentes e importantes. Existem as coisas que são importantes e um pouco urgentes. E depois existem as coisas que são menos importantes e menos urgentes. E existe aquilo que não é urgente e também não é importante. Fica por último. É um exercício. Você tem uma semana tarefada pela frente. Quer fazer escolhas certas. Pega um papel, faz uma cruz no meio, faz essa escala. Aquilo que é menos importante, aquilo que é mais importante. E concentre as suas energias resolvendo aquilo que é importante e urgente primeiro. Aquilo que é importante e menos urgente. Depois aquilo que é pouco urgente e pouco importante, fica por último. E vá naquilo que tem um grau de urgência e importância para que a sua vida ande bem. A sua agenda vai ter maior produtividade. Se você trabalha com venda, se você trabalha numa empresa, se você tem algum negócio que você é o responsável, se você aplicar isso, você vai ver que você rende muito mais, porque as prioridades foram selecionadas. E quando há esse tipo de organização, eu creio que Deus abençoa. Eu creio que Deus abençoa, pois Ele foi incluído aqui. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se encaixam no seu devido lugar ou saem de nossas vidas. Quando Deus está em primeiro, o restante acompanha ou vai acabar saindo. Mas se Deus é primeiro, o que eu faço quando Ele é primeiro? Primeiro lugar no seu dia, conectar-se com Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar deserto, onde ficou orando. A primeira coisa que Jesus fazia era se conectar com Deus assim que o dia começava. Então, se Deus está em primeiro lugar na minha vida, no meu dia, o que acontece primeiro? A minha conexão com Deus. Não é minha conexão com o Facebook, o WhatsApp, não é minha conexão com a minha família, é minha conexão com Deus. É dizer bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Leia lá um versículo, fazer o seu pão diário, ler a sua devocional. Deus está em primeiro lugar em nossa vida.
Então, o primeiro do dia é conectar-se com Ele. Então, todos os dias, a primeira coisa que eu faço durante o dia é conectar-me com Ele. Em segundo, em primeiro lugar, na sua semana, valorizar a igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. Você vê em Atos, em Coríntios, que Paulo se reunia com a igreja no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia era o domingo. Então, Deus é o primeiro do meu dia. O primeiro da minha semana, que é no domingo, é o quê? A igreja que eu participo. Ah, mas eu tenho um aniversário. Ou eu vou antes do culto, ou eu vou depois. Ah, mas eu quero ir para a praia. Eu acordo cedo e vou. Ah, chegou uma visita. Glória a Deus, vou levar um visitante no culto. Se Deus está em primeiro lugar, no primeiro do meu dia, a minha conexão com Ele, e no primeiro dia da semana, a minha conexão com os irmãos que fazem corpo do corpo dEle. Em terceiro, em primeiro lugar, no meu mês, praticar a fidelidade. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícia? Aquilo que vem primeiro. Então, recebi o salário, o primeiro do mês, honrar ao Senhor e ser fiel. No meu dia, conectar-me com Ele. Na semana, conectar-me com os irmãos. No mês, praticar a fidelidade. E o princípio é o mesmo. Quando na minha renda, nos meus recursos, a primeira parte vai para Deus, tudo em seguida acontece bem. É abençoado, frutifica, prospera, não falta. Ah, mas primeiro eu vou pagar tudo e se sobrar eu dou. Então Deus não é o primeiro. Se Deus é o primeiro do meu dia, o primeiro da minha semana e o primeiro do meu mês, é entregue a Ele. E por último, uma sugestão. O primeiro lugar no seu ano, fortalecer o seu espírito. Decretem um jejum santo. Tem muitas pessoas que praticam, no começo do ano, no primeiro mês, consagrar ao Senhor um jejum, um tempo de consagração, para que os 12 meses que vão prosseguir no ano sejam dedicados a Deus completamente. É uma sugestão. Que nesse ano de 2016, o seu mês de janeiro, possa impor o ritmo e a intensidade da sua comunhão com Deus e do estado do seu espírito. Não sei o que você vai fazer. O que fortalece você, se é um jejum, se é ter uma leitura aprofundada da Bíblia, se é ficar um tempo em vigília, um tempo ouvindo louvores, cantando, adorando. Não sei o que fortalece mais você. Mas decida que nesse mês de janeiro você vai impor um ritmo na sua vida espiritual que vai abençoar todas as áreas da sua vida. Porque quando está tudo ordenado, eu creio que a bênção, a unção e a graça de Deus descem sobre as nossas vidas. E a coisa flui. Quando você estuda o tabernáculo, aquele que Moisés fez por orientação de Deus, você nota que Deus passou instruções específicas e disse: olha, eu quero que você faça uma pia, eu quero que você faça um altar, eu quero que você faça um candelabro, eu quero que você faça uma arca da aliança, e quero que isso fique nesse lugar, isso fique naquele lugar, isso fique no outro lugar. Então Deus passou para Moisés uma planta do tabernáculo e disse: ó, isso fica aqui, isso fica aqui, isso fica aqui. E a Bíblia fala, quando cada coisa estava no seu lugar, Moisés foi lá e derramou o óleo da unção sobre aquelas coisas. E eu entendo pelo Espírito que quando as coisas estão no seu lugar, no seu devido lugar, o óleo e a unção do Espírito vem. Pois as coisas estão organizadas, estão alocadas onde devem estar. E ali onde elas estão, elas vão florescer e vão frutificar e vão abençoar aquilo que for necessário. Que nesse ano de 2016, o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para ter Deus em primeiro lugar, o seu cônjuge em segundo, seus filhos e família em terceiro, o seu trabalho em quarto, seu ministério em quinto, e o seu lazer e o seu hobby em sexto ou depois. Que tudo flua com a bênção e a graça dele. Lembrando que o primeiro do meu dia é a minha conexão com Deus. O primeiro da minha semana é a minha conexão com o corpo de Cristo. O primeiro do meu mês é a minha fidelidade. O primeiro do meu ano é ter um tempo com Ele de qualidade intenso, que vai impor o ritmo do ano inteiro. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente.
Curva a sua cabeça. Santo Deus, o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor colocou no céu o sol e a lua e as estrelas, para que houvesse um governo de dia e de noite, de estações, de anos, de meses. O Senhor planejou todo esse fluxo de meses, anos, dias e noites. E para cada parte desse tempo que foi criado pelo Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para priorizar aquilo que deve ter a nossa atenção, a nossa energia, os nossos recursos, e com a Tua graça, sermos abençoados, produtivos e frutificarmos nessa terra. Santo Deus, abençoa meu irmão e a minha irmã. Que nesse ano de 2016, as primeiras coisas venham primeiro. Aquilo que é secundário, aquilo que é trivial, aquilo que não é importante, aquilo que não é urgente, possa ficar no seu devido lugar. Mas aquilo que é importante e urgente, a nossa ligação com o Senhor, a nossa relação familiar, possa ter primazia nesse ano. Que o louvar e cultuar ao Senhor aqui aos domingos à noite tenha primazia nesse ano. Pois eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou adorar ao Senhor em comunidade. Eu vou sair renovado para uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Vamos cantar de novo, Rendido Estou. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
coisas não estão organizadas, estão sem forma, estão um caos, você fica mais ansioso, você fica mais agitado, você fica mais estressado, você fica mais cansado. A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Houve um tempo nesse mundo onde as coisas ainda não estavam no lugar, ainda estavam em formação, ainda não havia forma, ainda era um vazio, ainda era algo meio bagunçado. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se movia sobre essa face, sobre esse local que estava um caos, que estava ainda em formação, estava desorganizado ainda. E Deus fala: haja luz. E a luz começa a vir. E a partir daquele momento as coisas começam a se organizar. A terra vai se estabelecendo, os céus são separados das águas, os animais são criados, o ser humano é colocado na terra, uma ordem é estabelecida. Se você sente que na sua vida há um caos, algo deformado, algo que não está organizado, algo que precisa do toque do Espírito Santo para organizar, para jogar a luz dele sobre você e colocar cada coisa no seu lugar, todos de cabeça baixa nesse instante, levante a sua mão. Pastor, eu quero oração, para que Deus coloque a minha vida em ordem em 2016. Eu não quero mais viver um 2015 de novo. Você que quer que Deus coloque a sua vida em ordem, que Ele seja o primeiro da sua vida, seu cônjuge em segundo, seus filhos em terceiro, trabalho, ministério, lazer, que haja primazia dele no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Erga suas mãos. Senhor, abençoe esses teus filhos, essas tuas filhas que estão com as mãos levantadas. Senhor, que esse ano de 2016 seja um ano diferente, um ano abençoado, um ano onde as coisas estejam organizadas, colocadas em ordem, cada coisa no seu lugar, cada prioridade no seu lugar, que a agenda dessa pessoa seja diferente, que ela aprenda a remir o seu tempo em 2016, que ela aprenda a contar os seus dias e ver, Deus, que aquilo que é importante e urgente deve estar acima, e que ela deve dedicar tempo àquilo que está relacionado com aquilo que ela realmente é aqui na eternidade, depois daquilo que ela está sendo aqui até a sua morte, só depois do que ela faz e o que ela tem. Santo Espírito, que em nome de Jesus nessa primeira semana algo diferente aconteça, um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de qualidade com a família, um novo discernimento para fazer a sua agenda, para controlar o seu tempo, para que o desperdício fique fora da sua vida em nome de Jesus, pois só temos essa vida aqui na terra, somos mordomos dela, e um dia vamos prestar conta de cada minuto, de cada segundo, de cada real e de cada centavo que investimos em nossas vidas e prioridades. Que Deus abençoe você, e na eternidade Deus fale: servo bom e fiel, você foi aprovado. Deus te abençoe. Vamos participar da ceia.